Eu sempre imaginei o dia da formatura do meu filho como o momento em que todas as lutas da minha vida fariam sentido. Aquela farda, aquele passo firme no pátio militar, cada medalha que ele usava parecia carregar um pedacinho dos meus sacrifícios. Eu achava que seria o dia em que ele olharia para mim e diria: "Mãe, foi por você." Mas a vida tem um jeito curioso de testar a gente bem na hora em que a gente acha que venceu. Eu estava ali, no meio das famílias, o coração acelerado, com um vestido simples, mas arrumadinho. Eu tinha passado a semana toda costurando ele depois do trabalho, porque não tinha dinheiro para comprar um novo. Mas mesmo assim, me senti bonita. Quando vi o Lucas marchando, o peito cheio de orgulho, mal consegui segurar as lágrimas. Ele parecia um homem, um verdadeiro militar. Eu me vi em cada passo dele e senti que tudo, as noites mal dormidas, os dias de trabalho dobrado, cada lágrima escondida, tinham valido a pena. Depois da cerimônia, as famílias começaram a se juntar para tirar fotos. Eu corri para ele, com o celular tremendo na mão. Queria registrar aquele momento, o abraço dele, o sorriso que esperava há anos. Mas antes que eu o alcançasse, ele olhou para mim de um jeito que eu nunca vou esquecer. "Mãe, sua presença me constrange." Eu paralisei. Aquelas palavras foi como se tivessem tirado o chão debaixo dos meus pés. Ao redor, alguns viraram o rosto, tentando fingir que não ouviram, mas a vergonha já havia invadido tudo. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele se virou e foi em direção à sogra, a Marlene, que o esperava de braços abertos. Eles posaram juntos para a foto oficial. Eu fiquei ali segurando o celular, sem saber o que fazer com as mãos. O grito de comemoração das outras famílias ecoava no ar, mas dentro de mim era só silêncio. Quando consegui me mover, saí devagar, tentando não chamar atenção. Só queria desaparecer. Enquanto caminhava, ouvi uma das mulheres comentar baixinho: "Diz que ela é só costureira, mas quis aparecer mesmo assim." Doeu. Doeu de um jeito que eu não sei descrever. Eu sempre ensinei meu filho a respeitar qualquer pessoa. E agora era eu quem estava sendo envergonhada por ele. Peguei o ônibus com o coração pesado. As vozes das pessoas ainda ecoavam na minha cabeça, repetindo aquelas palavras: "Sua presença me constrange." Eu encostei a cabeça no vidro e me perguntei em que parte do caminho eu perdi o meu menino. Talvez eu tenha me dedicado demais. Talvez eu tenha esquecido de dizer para ele o quanto o amor de uma mãe é diferente do orgulho de uma família rica. Quando cheguei em casa, deixei a bolsa no sofá e me olhei no espelho. Parecia outra pessoa. A maquiagem borrada, o vestido que eu tanto gostei agora parecia comum, sem graça. Eu sentei na cama e chorei por um longo tempo. Mas no fundo, havia algo estranho. Algo não fazia sentido. Lucas sempre foi um menino doce, carinhoso, atencioso. O tipo de filho que mandava mensagem perguntando se eu tinha jantado, mesmo já adulto. Então, o que tinha mudado? Naquela noite, entre lágrimas, prometi que descobriria o que realmente aconteceu. Porque não podia aceitar que o amor que construímos durante anos desaparecesse de uma hora para outra. Antes de continuar minha história, confiram se já estão inscritos no canal e deixem nos comentários de onde estão nos ouvindo. Eu amo saber até onde essas histórias estão chegando. Eu sou a Rita, tenho 50 anos e moro em Pinheiros, São Paulo. Sou costureira há mais de 20 anos e criei meu filho sozinha, com muito orgulho. Essa foi a noite mais dura da minha vida. O dia em que percebi que o amor de mãe pode ser posto à prova de maneiras que a gente nunca imagina. E é só o começo do que eu vivi depois da formatura militar do meu filho. Depois daquela noite, eu mal consegui dormir. Ficava revirando na cabeça cada detalhe, cada olhar, cada palavra que meu filho havia dito. E enquanto o silêncio tomava conta do apartamento, comecei a voltar no tempo, tentando entender onde tudo tinha começado a mudar. Lucas sempre foi um menino especial. Desde pequeno, ele tinha aquele jeito meigo, carinhoso, que fazia qualquer mãe se derreter. Lembro como se fosse hoje do dia em que ele nasceu. Eu estava sozinha na maternidade, sem o pai dele por perto, mas quando segurei aquele bebê nos meus braços, senti que nada mais importava. Era só eu e ele contra o mundo. O pai do Lucas nos abandonou quando ele tinha apenas 3 anos.
Disse que não estava preparado para ser pai, que a vida dele era outra, e simplesmente foi embora. Nunca mais voltou. Nunca ligou. Nunca mandou R$ 1 sequer para ajudar. Foi como se a gente nunca tivesse existido para ele. Eu chorei muito nos primeiros meses. Me senti perdida, com medo de não dar conta. Mas olhava para o meu filho dormindo, tão pequeno, tão inocente, e sabia que não podia desistir. Então, arrumei trabalho como costureira. Comecei fazendo ajustes em roupas para vizinhas. Depois fui ganhando mais clientes. O dinheiro era pouco, mas dava para pagar o aluguel e colocar comida na mesa. Lucas cresceu vendo eu trabalhar até tarde. Muitas vezes ele adormecia no sofá enquanto eu estava na máquina de costura, terminando encomendas. Quando acordava, vinha me abraçar e dizia: "Mãe, você trabalha demais." Eu sorria e respondia que era tudo por ele, pro futuro dele. Ele sempre foi um aluno dedicado. Desde criança, trazia as notas para casa com orgulho. Eu guardava cada boletim como se fosse um tesouro. Lembro de uma vez em que ele ganhou uma medalha na escola por desempenho. Ele chegou correndo com aquele sorriso enorme e pendurou a medalha no meu pescoço. "Essa é sua, mãe. Você que merece." Aquele gesto ficou gravado no meu coração. Era nesses momentos que eu sabia que, apesar de todas as dificuldades, estava fazendo a coisa certa. Quando Lucas chegou na adolescência, ele começou a falar sobre entrar para o exército. Dizia que queria ser alguém, que queria honrar o sacrifício que eu tinha feito por ele. Eu apoiei, mesmo sabendo que seria duro ficar longe. O treinamento militar era rigoroso, e ele passou meses sem vir para casa. Mas sempre que ligava, dizia que estava bem, que estava mais forte, mais preparado. Eu me lembro do dia em que ele foi aceito. Ele me ligou chorando de felicidade, e eu também chorei. Era a realização de um sonho dele, e de certa forma, era a realização do meu também. Meu filho estava construindo um futuro sólido, um futuro que eu nunca tive a chance de ter. Durante os anos de formação, ele sempre foi atencioso. Mandava mensagens perguntando como eu estava, se eu precisava de alguma coisa. Nas poucas vezes que vinha para casa, trazia pequenos presentes. Nada caro, mas cheio de carinho. Uma vez trouxe um chaveiro com uma frase gravada: "Mãe, minha primeira e eterna heroína." Eu guardei esse chaveiro na bolsa até hoje. Mas então, tudo começou a mudar quando ele conheceu a namorada. O nome dela é Camila, e logo no começo eu achei ela simpática. Era educada, sempre sorria quando me via. Mas confesso que senti um certo desconforto quando conheci a mãe dela, a Marlene. Marlene era o tipo de mulher que impõe presença. Elegante, bem vestida, com aquele jeito de quem sempre teve tudo na vida. Quando nos apresentaram, ela me olhou de cima a baixo, como se estivesse me avaliando. O aperto de mão foi frio, rápido. Não houve calor, não houve acolhimento. Só uma formalidade. Lucas não percebeu ou fingiu não perceber. Ele estava tão feliz, tão apaixonado, que eu decidi não dizer nada. Não queria estragar a alegria dele. Com o tempo, comecei a notar que ele estava diferente. Já não me ligava com tanta frequência. Quando eu ligava, as conversas eram curtas. Ele parecia sempre com pressa. Eu tentava não me incomodar. Afinal, ele estava em fase final de treinamento, e eu sabia que era um período difícil. Mas um dia, algo aconteceu que me deixou com o coração apertado. Eu tinha marcado de almoçar com ele num domingo. Estava há semanas esperando por aquele encontro. Arrumei a casa, fiz a comida que ele mais gostava, caprichei em tudo. Na hora marcada, ele não apareceu. Esperei 1 hora, 2. Liguei várias vezes, mas ele não atendia. Quando finalmente retornou a ligação, disse que tinha esquecido, que tinha combinado um almoço com a família da Camila. Pediu desculpas, mas de um jeito tão distante que doeu. Eu disse que estava tudo bem, que a gente remarcava. Mas por dentro, senti uma dor que não conseguia explicar. Era como se estivesse sendo deixada de lado aos poucos, substituída por algo, ou alguém, que eu ainda não conseguia identificar. As semanas que antecederam a formatura foram as mais silenciosas da minha vida. Eu tentei me aproximar, tentei perguntar se estava tudo bem, mas ele sempre desviava do assunto. Eu me convenci de que era só uma fase, que logo tudo voltaria ao normal. Mas quando chegou o dia da formatura, quando ele disse aquelas palavras na minha frente,
eu entendi que algo muito maior tinha acontecido e que, de alguma forma, eu tinha sido apagada da vida do meu próprio filho. E foi aí que decidi que precisava descobrir a verdade, nem que isso me custasse o pouco de força que ainda me restava. Os meses seguintes depois do início da carreira militar do Lucas marcaram o início de uma nova fase na vida dele. E, sem que eu percebesse, o começo do nosso distanciamento. Ele voltou para São Paulo mais maduro, com um semblante diferente, carregando um ar de homem que finalmente havia conquistado aquilo que sempre sonhou. Eu senti um orgulho imenso. O menino que dormia ao meu lado enquanto eu trabalhava agora estava de farda, preparado para servir o país. Mas junto com essa nova fase veio alguém que mudaria completamente a dinâmica entre nós. Camila entrou na vida do meu filho por meio de um colega de alojamento. Ela era estudante de direito e, segundo Lucas, inteligente, carinhosa e com um sorriso que o encantou à primeira vista. Quando ele me contou sobre ela, percebi nos olhos aquele brilho típico de quem se apaixonou pela primeira vez. Fiquei feliz, de verdade. Queria vê-lo bem, realizado, construindo sua própria história. Só que eu não imaginava o quanto essa relação traria consequências dolorosas para nós. O primeiro encontro que tivemos foi simples. Lucas trouxe Camila para almoçar em casa. Eu me lembro de ter preparado tudo com tanto carinho. Arroz fresquinho, frango ensopado do jeito que ele gostava e um bolo de chocolate que sempre fazia sucesso. Quando ela chegou, fiquei surpresa com a aparência dela. Uma moça elegante, discreta, com aquele jeito educado e seguro. Cumprimentou-me com um sorriso gentil, elogiou o cheiro da comida e parecia realmente simpática. Eu me senti aliviada. Pensei que, enfim, meu filho havia encontrado alguém de coração bom. Porém, alguns detalhes começaram a me incomodar aos poucos. Camila constantemente mencionava a mãe dela, Marlene, em praticamente todas as conversas. Falava com orgulho das viagens que faziam juntas, da vida confortável que tinham, dos jantares em restaurantes caros. Parecia que vivia em outro mundo, muito distante do nosso. Eu apenas ouvia, sem demonstrar desconforto. Mas dentro de mim, uma pequena inquietação nascia. Quando conheci Marlene pela primeira vez, entendi o motivo de tanto destaque. Era uma mulher imponente, de fala pausada, acostumada a ser ouvida. Chegou à minha casa acompanhando Camila, porque queria conhecer a sogra do genro militar. Lembro exatamente de como olhou ao redor, observando cada detalhe simples do meu lar. Era visível que aquele ambiente não fazia parte do mundo dela. Mesmo assim, mantive a educação. Ofereci café, algumas bolachas e procurei ser a mais gentil possível. Marlene agradeceu, mas o olhar dela falava mais do que qualquer palavra. Era um olhar que carregava julgamento mascarado de cortesia. E durante aquela visita, ela soltou uma frase que eu nunca esqueci. Camila sempre teve gostos refinados. É bom saber que o Lucas é esforçado e vem construindo uma carreira promissora. Certamente vai crescer muito, com as pessoas certas ao redor. Na hora, eu sorri, mas por dentro senti o golpe. Aquela frase, dita com suavidade, escondia uma parede invisível entre nós. De um lado, a família de boas condições. Do outro, eu, uma costureira que lutou a vida inteira para sobreviver. Depois desse encontro, percebi que Lucas começou a mudar sem perceber. Pequenas atitudes me chamavam a atenção. Ele já não me pedia conselhos como antes. Quando eu comentava algo simples, como uma receita nova ou uma lembrança de infância, ele respondia com pressa, às vezes com um sorriso contido, como se estivesse entretido em outro mundo. Eu tentava entender, dizia a mim mesma que era fase de namoro, que logo ele voltaria ao normal. Mas certa tarde, durante um churrasco na casa da sogra, aconteceu algo que me feriu profundamente. Mesmo que de maneira sutil, eu havia sido convidada para o evento. Ou talvez tolerada seria a palavra mais certa. Cheguei levando uma travessa com farofa e salada, como sempre fazia. Quando entrei no ambiente, percebi as risadas abafadas, os olhares curiosos. Todos estavam vestidos de forma elegante, e ali estava eu, com minha roupa simples e meu sorriso constrangido. Marlene me cumprimentou com polidez, mas o tom da voz deixava claro que a presença dela era o centro das atenções. Em determinado momento, alguém elogiou a farofa que eu havia levado.
Antes que eu pudesse agradecer, Marlene respondeu: "Ah, sim, a Rita tem mãos de ouro. Ela costura muito bem, deve cozinhar com o mesmo talento." A frase soou elogiosa, mas o subtexto era óbvio. Eu era a mulher que fazia serviços. A que vive de trabalhos manuais, enquanto os demais discutiam viagens e negócios. Lucas riu meio sem graça, sem perceber o constrangimento. Eu, por instinto, apenas sorri e agradeci. Não queria provocar desconforto, muito menos criar um clima. Mas quando voltei para casa, as lágrimas vieram sem que eu quisesse. Senti pela primeira vez que estava perdendo meu espaço na vida do meu próprio filho. O tempo foi passando, e a influência de Marlene se tornava cada vez mais visível. Camila e Lucas pareciam mais próximos dela do que de mim. Em cada decisão, cada comentário, lá estava o nome da sogra como ponto de apoio. Eu tentava me convencer de que era normal, que ele apenas queria equilibrar as relações entre as famílias. Contudo, dentro de mim, um pressentimento terrível começava a crescer. Uma sensação de que algo estava sendo construído pelas minhas costas. Uma das situações mais difíceis aconteceu no aniversário de Lucas. Eu havia preparado uma surpresa simples: bolo caseiro, refrigerante e alguns amigos próximos. Ele me ligou 2 horas antes dizendo que não poderia vir, pois a família da Camila o levaria para um jantar especial. A justificativa foi: "Ah, mãe, depois eu passo aí para te ver." Mas ele não passou. Fiquei sentada, olhando o bolo, com as velas apagadas, imaginando há quanto tempo eu não ouvia um obrigado dele. Foi a partir desse dia que algo dentro de mim começou a mudar. Percebi que precisava observar mais e falar menos. Parecia que cada palavra minha era interpretada como crítica. Comecei a entender o jogo de sutilezas que Marlene conduzia tão bem, sempre com um sorriso cordial, mas deixando claro que ela era a figura de referência na vida da filha, e agora também na vida do meu filho. Em uma conversa com minha amiga Neide, desabafei tudo. Ela me escutou em silêncio e disse apenas: "Rita, às vezes as pessoas com muito poder e aparência refinada gostam de controlar quem está ao redor. Tome cuidado. Na vida, tem gente que vence com trabalho e outras que vencem manipulando." Essas palavras ficaram na minha mente. Não era só ciúme. Havia algo errado. Algo que eu não conseguia identificar completamente, mas que me fazia sentir diminuída diante da presença daquela mulher. Mesmo com todas as dores e incômodos, decidi me manter firme. Prometi a mim mesma que não deixaria aquele afastamento me destruir. Só que, olhando em retrospecto, percebo que as sementes da distância estavam sendo cuidadosamente plantadas, e eu só perceberia o tamanho delas muito mais tarde, no dia da formatura militar. Naquele momento, eu apenas observava, tentando proteger meu amor de mãe, enquanto via, pouco a pouco, outra mulher ocupar o espaço que sempre foi meu. Com o passar dos meses, comecei a perceber pequenos sinais de que algo estava mudando entre mim e meu filho. No começo, pensei que fosse apenas a correria da vida militar, as obrigações, os horários apertados, mas, aos poucos, percebi que o problema era muito mais profundo do que isso. Era como se houvesse uma parede invisível sendo construída entre nós, tijolo por tijolo, sem que eu tivesse a chance de impedir. Ele continuava educado, mas a doçura que sempre existiu nas palavras dele já não estava mais lá. Quando vinha me visitar, ficava pouco tempo. Parecia inquieto, mexia no celular constantemente e encerrava as conversas rápido, dizendo que precisava ir. Antes, ele ouvia tudo o que eu dizia. Contava sobre o trabalho, sobre os vizinhos, até sobre pequenos problemas com o aluguel. Mas agora parecia distante. E quando eu perguntava se estava tudo bem, ele sorria sem graça e respondia: "Estou, mãe, só cansado." Eu sentia vontade de insistir, mas tinha medo de parecer incômoda. Então, me calava. Sorria de volta e fingia que acreditava. A verdade é que eu já pressentia que ele estava se afastando de mim, e a sensação de impotência era sufocante. Um dia, eu estava costurando para um cliente e ouvi o som de mensagem no celular. Era Lucas. Fiquei feliz na hora, pois já fazia semanas que ele não me mandava nada. Abri o telefone com o coração acelerado, esperando um "Te amo, mãe", como ele costumava enviar.
Mas a mensagem era curta e fria. Marlene precisa de você para ajustar um vestido. Ela disse que é urgente. Fiquei surpresa, mas aceitei o pedido. Eu jamais negaria ajuda a ninguém, muito menos a alguém ligado ao meu filho. Liguei de volta e Marlene atendeu com aquela voz controlada de sempre. Explicou o que precisava, sem simpatia. Disse que confiava no meu trabalho porque ouvira falar que eu tinha mãos boas. Fui até a casa dela no dia seguinte. A casa era enorme, com detalhes elegantes e cheiros caros. Ela me recebeu na porta, mantendo aquele falso sorriso. Enquanto eu media o vestido, percebi que ela precisava mais de uma conversa do que de um serviço. Fez perguntas pessoais, se eu ainda morava sozinha, se o pai de Lucas ajudava, se eu recebia bem na costura. E, em determinado momento, soltou uma frase que parecia carregada de intenção. Sabe, Rita, o Lucas tem futuro. Ele está crescendo rápido, convivendo em novos círculos. É importante ter cuidado para não prendê-lo em uma rotina que já ficou para trás. Eu olhei para ela e entendi perfeitamente o recado. Ela estava querendo me dizer, de maneira elegante, que talvez eu já não fizesse mais parte da nova vida do meu filho. Terminei o serviço em silêncio, cobrei um valor simbólico e saí dali com o peito apertado. Naquela noite, chorei em silêncio. Eu sabia que Marlene estava minando a relação entre mim e o Lucas, mas doía imaginar que ele pudesse acreditar nas insinuações dela. Nos dias seguintes, tentei me aproximar novamente. Mandei mensagem. Perguntei se ele viria almoçar comigo no domingo. Ele respondeu apenas: "Talvez, mãe. Preciso ver com a Camila primeiro." Essa frase, que parecia tão simples, me atingiu como um soco. Eu sempre fui o primeiro sim da vida dele. E agora havia alguém ocupando aquele espaço. No domingo, ele não apareceu. Fiquei esperando com a mesa posta, o frango assado pronto e o suco na jarra. À medida que as horas passavam, o silêncio do apartamento aumentava. Finalmente, quando anotei o horário no relógio e percebi que era quase noite, entendi que ele não viria mais. Eu apaguei as luzes e sentei sozinha, tentando não pensar. A comida esfriou, mas o que realmente gelava era meu coração. Durante a semana seguinte, percebi que ele evitava minhas ligações. Quando atendia, falava de forma impaciente, sempre apressado, como se tivesse medo que alguém ao lado dele escutasse. Nas redes sociais, vi que ele e Camila postavam fotos com Marlene em eventos, jantares, viagens curtas. Pareciam uma família perfeita. E eu, a mãe de verdade, nem sequer era mencionada. Foi nesse período que a distância entre nós se transformou em um vazio. Eu tentava me convencer de que era temporário, que os filhos crescem e buscam independência. Mas algo me dizia que havia algo além disso. E essa sensação aumentava cada vez mais. Um dia, minha amiga Neide apareceu em casa. Ela sempre foi muito observadora, uma mulher simples, mas com um coração enorme. Sentamos para tomar café, e ela notou que eu estava diferente. Contei tudo o que estava acontecendo, e ela ficou pensativa por alguns segundos antes de dizer: "Rita, essa mulher está tentando te apagar. Ela quer ser vista como a figura central na vida dele. Já vi isso acontecer antes, e o pior é que geralmente conseguem." Eu não quis acreditar, mas as palavras dela ecoaram por dentro. Era como se alguém tivesse colocado em voz alta aquilo que eu não conseguia admitir nem para mim mesma. Marlene queria meu filho só para ela, como se ele fosse uma extensão da filha, como se o amor que eu dei a ele fosse algo que pudesse ser substituído por status e aparência. Na semana seguinte, choveu o tempo todo. Eu estava costurando quando escutei passos na escada do prédio. O coração acelerou, achando que poderia ser o Lucas. Quando abri a porta, era um rapaz entregando uma caixa. Dentro havia flores, bonitas, mas sem bilhete. Peguei o telefone e liguei para o meu filho, perguntando se era dele. Ele confirmou, mas disse rapidamente: "Ah, mãe, a Camila mandou. Achei bonito mandar junto, já que ela teve essa ideia." Aquele "ela teve essa ideia" doeu mais do que qualquer silêncio. Era como se até o carinho dele precisasse ser autorizado por ela. As semanas passaram e os encontros entre nós se tornaram cada vez mais raros. Quando eu o via, era sempre acompanhado da sogra ou da namorada. As conversas eram rasas. Quando tentava falar sobre nosso passado, nossas memórias, ele desviava o olhar. A energia entre nós já não era a mesma. Eu me sentia uma intrusa na vida do meu próprio filho.
Certa vez, durante um almoço na casa de Marlene, ela fez um comentário disfarçado de elogio. Rita, é admirável ver como você se contenta com pouco. Isso é uma virtude para quem vem de baixo. Todos riram de leve e eu permaneci calada. Lucas não notou o tom, ou preferiu ignorar, mas eu senti a ferida aberta novamente. Marlene queria me colocar no lugar de onde eu nunca mais pudesse sair. Saí daquele almoço prometendo a mim mesma que não voltaria mais lá. Não era um ambiente para mim. E, no fundo, eu sabia que eles não queriam que eu estivesse mesmo. Nos dias seguintes, comecei a escrever em um caderno. Um tipo de desabafo, talvez. Anotava datas, frases, acontecimentos, tudo o que parecia estranho. Eu precisava entender como a distância entre mim e meu filho havia se tornado tão grande. E em cada página me perguntava onde eu errei. Enquanto observava a luz fraca da noite entrando pela janela, tive uma certeza silenciosa. Se havia algo que estava sendo dito contra mim, eu descobriria. Nem que fosse a última coisa que eu fizesse. O que ainda não sabia era que essa minha decisão seria o início de uma virada que mudaria nossas vidas para sempre. A véspera da formatura foi um dos dias mais longos da minha vida. Eu acordei antes do sol nascer, tomada por uma mistura de ansiedade e esperança. Desde menina, nunca fui de me deixar abater por problemas, mas naquele dia precisei me controlar para não chorar sem motivo. Parecia que tudo o que vivi até ali tinha me levado àquele momento. Finalmente, eu veria meu filho recebendo a farda definitiva, realizando o sonho que cultivamos juntos durante tantos anos. Levantei devagar, coloquei água para ferver e preparei o café. Enquanto o cheiro se espalhava pela cozinha, olhei para a foto dele na parede. Era uma imagem antiga, tirada quando ainda estava no colégio militar. Ele sorria, segurando um certificado. Eu me lembrava com clareza de quanto ele se dedicou a cada passo até chegar ali. E foi inevitável pensar em tudo o que enfrentamos para alcançá-lo. Durante semanas, vinha guardando um pouco de dinheiro de cada encomenda. Queria comprar uma roupa especial para o dia da cerimônia. Economizei cada centavo, e quando finalmente juntei o suficiente, fui até uma loja simples no centro. Escolhi um vestido azul claro, de tecido leve, elegante na medida certa. Nada exagerado, mas bonito. Quando o vesti no provador, me olhei no espelho e, pela primeira vez em muito tempo, senti orgulho do que via. Eu me via como uma mãe pronta para se emocionar com a vitória do filho que tanto amava. No final da tarde, peguei o telefone e liguei para ele. A voz dele parecia distante, mas tentei não deixar transparecer minha ansiedade. Perguntei se tudo estava pronto, se ele precisava de ajuda com algo. Ele respondeu rápido, como se tivesse pressa. Está tudo sob controle, mãe. Amanhã vai ser um dia importante, mas prefiro que seja algo simples. Aquela frase me soou estranha. Simples? Eu sabia que uma formatura militar era um evento solene, grandioso, que reunia famílias de todo o país. Mesmo assim, preferi não questionar. Perguntei a que horas deveria chegar e ele respondeu com um tom contido. Pode chegar um pouco mais tarde, quando já estiver tudo começando. Guardei o telefone e fiquei parada por alguns segundos. Algo dentro de mim dizia que havia algo errado, mas não queria acreditar. Achei que talvez ele estivesse nervoso, cansado com os preparativos. Mesmo assim, o coração ficou apertado. No dia seguinte, seria o grande dia e eu precisava descansar. Mas o sono não vinha. Fiquei sentada em silêncio, deixando as lembranças me guiarem. Recordei as noites em que ele estudava até tarde enquanto eu costurava. As vezes em que dormia sobre os livros e eu o cobria com um lençol. Lembrei quando ele ainda era pequeno e dizia que queria ser um herói de verdade. E naquela noite pensei, meu filho se tornou aquilo que sonhou. Um homem honrado, um exemplo. Enquanto arrumava o vestido sobre a cadeira, planejei cada detalhe. A roupa, o penteado simples, o pequeno colar que herdei da minha mãe. Eu queria parecer à altura daquele momento. Contudo, sabia que no fundo, o que importava era a presença. Só queria que o Lucas me olhasse nos olhos e visse o amor de sempre. Por volta das 10 da noite, o telefone tocou. Era Camila. Fiquei surpresa, pois ela raramente ligava. Atendi tentando soar animada. Do outro lado, a voz dela era doce,
mas carregava um ar de superioridade disfarçada. Rita, boa noite. Aqui é a Camila. Só liguei para confirmar a presença da senhora amanhã. O Lucas comentou que a entrada será restrita, então precisamos do nome completo para credenciamento. Não se preocupe com as fotos. A minha mãe contratou um fotógrafo profissional. A forma como ela mencionou a minha mãe me incomodou, mas mantive a educação. Agradeci, dei meu nome completo e desliguei. No entanto, minutos depois, a mente não parava de repetir o mesmo pensamento. Se o fotógrafo era da família da Camila, será que o meu filho planejava tirar fotos só com eles? Tentei afastar essa ideia, mas a dúvida ficou me acompanhando até a madrugada. Eu queria acreditar que tudo seria diferente, que eu estava apenas insegura, que nada poderia abalar o amor entre uma mãe e um filho. Na manhã seguinte, o celular vibrou com uma mensagem dele. Mãe, chegue às 10h30. Não precisa se preocupar com nada, combinado? Aquela preocupação dele, ou a falta dela, me fazia sentir como uma convidada distante, e não como uma mãe que viveu cada passo até ali. Mesmo assim, me arrumei com calma. Passei o ferro no vestido, penteei o cabelo, coloquei um pouco de perfume. Olhei no espelho e disse a mim mesma, vai dar tudo certo. Antes de sair, olhei para o pequeno altar que tenho na sala. Há anos mantenho ali uma imagem de Nossa Senhora, onde deixo minhas preces. Abaixei a cabeça e pedi em silêncio. Que este dia seja de alegria, Senhor. Que eu veja meu filho feliz, por mais que doa tudo o que ficou para trás. No caminho até o local da cerimônia, a cidade parecia mais viva do que nunca. As ruas estavam cheias, as pessoas apressadas, e o coração batia forte. Fiquei observando o trânsito, pensando em tudo o que havia vivido para chegar até ali. Não foi fácil criar um filho sozinha, enfrentando julgamentos, noites de trabalho e dias sem descanso. Mas em todos esses anos, eu nunca precisei de pena nem de reconhecimento. Bastava o olhar dele para me lembrar que o esforço tinha sentido. Cheguei à entrada do quartel por volta das 10h30, conforme ele pediu. Do portão, já era possível ouvir a banda militar ensaiando. A estrutura era imponente. Bandeiras hasteadas, assentos organizados em fileiras, familiares com câmeras nas mãos. Respirei fundo, ajeitei os cabelos e caminhei até a recepção, onde precisei apresentar o documento para entrar. Quando mencionei o nome do meu filho, a atendente sorriu e disse: o tenente Lucas. Parabéns, senhora. Aquela palavra me emocionou. Senhora. Por um segundo, me senti realmente pertencente àquele momento. Mas, ao caminhar para os assentos, avistei de longe a sogra. Marlene estava impecável. Vestido bege, saltos altos, maquiagem perfeita. Estava cercada por alguns convidados e ao lado dela, Camila. Elas pareciam anfitriãs. Cumprimentei-as com um aceno educado, mas Marlene respondeu apenas com um movimento de cabeça rápido. Fingiu cordialidade, mas a mensagem era clara. Eu era apenas coadjuvante naquele espetáculo. Sentei-me sozinha numa das fileiras do meio e fiquei observando os outros pais conversando, sorrindo, trocando abraços. Por alguns minutos, a solidão pesou como nunca. Queria que o Lucas se virasse e me procurasse com o olhar. Eu sabia que, quando ele marchasse, eu não conseguiria segurar as lágrimas. Enquanto a cerimônia não começava, olhei para o palco e imaginei o que ele estaria sentindo. Será que estava nervoso? Será que lembrava de mim? Ou será que as palavras de Marlene ecoavam mais alto na cabeça dele? Naquele instante, fechei os olhos e tentei afastar pensamentos ruins. Ainda acreditava que, independentemente de tudo, o amor entre nós falaria mais alto, que ele me abraçaria no final, mesmo que fosse discretamente. Eu só não sabia que, em poucas horas, aquele amor seria testado de uma maneira que eu jamais poderia prever. O sol daquela manhã parecia mais forte do que nunca, iluminando cada canto do pátio militar onde a formatura aconteceria. O ar carregava aquela mistura de expectativa e emoção, típica de dias marcantes. O som da banda ecoava firme, o som dos passos sincronizados preenchia o espaço, e por um instante senti o coração bater no mesmo compasso. Eu olhava para o palco e tentava encontrar meu filho entre as fileiras de fardas alinhadas.
Quando finalmente o reconheci, o peito se encheu de orgulho. Ele estava ali, imponente, de cabeça erguida. Aquele era o menino que um dia dormia ao meu lado enquanto eu costurava, agora transformado em homem. As vozes ao redor se misturavam, pais tirando fotos, mães acenando emocionadas, sorrisos se multiplicando. Eu também sorria, mesmo sem saber direito para onde olhar. A cada comando do oficial, os formandos executavam os movimentos com precisão e o público aplaudia. Em meio a tudo isso, meus olhos só buscavam o Lucas. Quando a solenidade principal chegou ao fim e o mestre de cerimônias anunciou a parte das fotos, meu coração bateu mais rápido. Era o momento de cada família se aproximar e registrar aquele instante de conquista. Eu me levantei devagar, ajeitei o vestido azul e segurei o celular com cuidado, para não tremer. Enquanto caminhava em direção a ele, notei algo que me incomodou. Marlene já estava ao lado do filho, sorridente, falando com algumas pessoas da organização. Ela parecia se movimentar como quem sabia exatamente o que fazer e onde ficar. Camila, com o semblante confiante, observava tudo à distância. Senti um nó no estômago, mas continuei andando, tentando não pensar em nada além do orgulho que sentia. Quando o Lucas me viu se aproximando, reconheci algo estranho no olhar dele. Um misto de desconforto e hesitação. Ainda assim, sorri e disse baixinho quando cheguei perto: "Parabéns, meu filho, você conseguiu." Estendi a mão, esperando o abraço que durante anos sonhei em receber naquele dia. Ele respirou fundo e deu um passo atrás. Sua expressão mudou. O semblante sereno que eu conhecia desde a infância foi substituído por um olhar duro, contido, quase envergonhado. A voz dele saiu baixa, mas firme. "Mãe, por favor, não precisa se aproximar agora. Sua presença me constrange." Foram poucos segundos entre as palavras e o silêncio que se seguiu, mas pareceram uma eternidade. Eu congelei. Senti cada olhar ao redor atravessando como facas invisíveis. Alguns tentaram disfarçar, fingindo não ouvir, mas a tensão no ar era evidente. Tentei entender o que estava acontecendo. Olhei em volta, procurando alguma explicação, mas só encontrei o sorriso sereno e satisfeito de Marlene. Ela se aproximou lentamente, colocando a mão no ombro do meu filho e dizendo em tom doce: "Deixe, querido, ela vai entender." Aquela frase destruiu o pouco de controle que eu ainda mantinha. Eu, que jamais quis estragar aquele dia, me vi parada no meio do pátio, sem saber o que fazer com as mãos. O celular escorregou dos meus dedos e caiu no chão, mas eu nem percebi. A única coisa que ecoava na minha cabeça eram as palavras dele, repetindo-se cada vez mais altas, mais doloridas. "Sua presença me constrange." Olhei novamente para o Lucas, esperando que ele se desculpasse, que dissesse que foi um mal-entendido, mas ele simplesmente desviou o olhar. Marlene o guiou para o fotógrafo que já se preparava com a câmera. Os dois se posicionaram, lado a lado, como se nada tivesse acontecido. Camila correu para se juntar ao grupo, ajeitou o cabelo e sorriu para o clique. Eu estava ali, em pé, observando a cena, enquanto o mundo à minha volta girava em silêncio. Foi um daqueles momentos em que tudo desacelera e a gente sente que não pertence mais ao lugar onde está. Um rapaz da equipe se aproximou, perguntando se eu queria tirar uma foto também. A voz dele me trouxe de volta à realidade. Sorri sem graça e respondi baixinho: "Não, obrigada." Saí devagar, tentando não chamar atenção, mas cada passo parecia mais pesado do que o anterior. Caminhei até a parte externa do pátio, onde havia algumas árvores e bancos. Sentei-me ali, tentando recobrar o fôlego. As risadas vindas do salão chegavam abafadas, mas audíveis o suficiente para me lembrar de que a festa seguia enquanto eu tentava não desabar. Quando me olhei no reflexo do vidro de um carro estacionado, mal me reconheci. O rosto estava pálido, os olhos marejados e o sorriso, aquele mesmo sorriso que me sustentou durante tantos anos, simplesmente desapareceu. Pensei em ir embora imediatamente, mas algo dentro de mim não deixava. Eu queria ver o encerramento, queria ouvir o nome dele sendo chamado, aplaudir em silêncio. Mesmo que ele não me quisesse ali, mesmo que não me olhasse, eu precisava ver o fechamento desse ciclo. Voltei para o pátio discretamente e sentei no fundo, perto de um grupo de parentes que conversavam animadamente. Quando o nome
Lucas Pereira da Silva foi anunciado ao microfone, o público aplaudiu de forma calorosa. Eu bati palmas também, sem forças, com as mãos trêmulas. Depois que o evento terminou, as pessoas começaram a se reunir para sair. Eu me levantei, respirei fundo e caminhei lentamente em direção à saída. No caminho, cruzei com Marlene e Camila. As duas estavam radiantes, conversando com alguns convidados. Quando passei por elas, ouvi um comentário sussurrado, mas audível o suficiente para ferir. Ela realmente não entende o próprio lugar. Continuei caminhando sem responder. A dor era tão grande que qualquer palavra seria desnecessária. O que eu sentia naquele instante não era raiva, era decepção, pura e cortante. Andei alguns metros até encontrar um banco vazio do lado de fora. Sentei e tirei os sapatos. Meus pés doíam, mas o que doía de verdade era o coração. Tirei da bolsa o pequeno lenço onde havia bordado as iniciais do meu filho, um presente que planejava entregar a ele no final da cerimônia. Fiquei ali olhando para aquelas letras. LP. Cada ponto feito com amor, cada detalhe com carinho. Mas agora parecia um símbolo de algo que tinha se perdido. O céu começava a mudar de cor, um fim de tarde misturado com tons de cinza e dourado. As famílias seguiam tirando fotos, comemorando, abraçando seus filhos. Eu observava de longe, sem inveja, mas com uma sensação amarga de vazio. Peguei o celular do chão, a tela havia rachado, talvez quando caiu, e sem pensar, tirei uma última foto. Uma imagem do pátio, do público, das bandeiras tremulando, uma lembrança do que aquele dia foi. O dia em que o orgulho e a dor andaram lado a lado dentro de mim. Enquanto esperava o ônibus, pensei em tudo o que ainda não entendia. O que aconteceu com o menino que sempre me agradecia por tudo? O que fizeram com o filho que um dia pendurou uma medalha no meu pescoço dizendo: "Você merece mais do que eu"? Naquele momento, prometi a mim mesma que não choraria mais na frente de ninguém. Guardei a dor dentro do peito e voltei para casa calada, apenas observando a cidade passar pela janela. Eu ainda não sabia, mas aquela seria a última vez que veria meu filho antes da grande revelação que mudaria tudo. O caminho de volta para casa naquela noite foi o mais longo que já percorri, mesmo sendo o mesmo trajeto de sempre. As luzes da cidade pareciam distantes, apagadas, como se tivessem perdido o brilho. Dentro do ônibus, o barulho da rua se misturava ao som do motor, mas tudo soava distante, abafado, como se o mundo lá fora tivesse ficado em outra frequência. Eu segurava firmemente a bolsa no colo, com medo de me desfazer em prantos na frente de desconhecidos. Olhei pela janela e, por instantes, enxerguei reflexos de momentos passados. Era como se uma parte de mim tentasse reescrever a história, mudar o que aconteceu horas atrás. Imaginei meu filho correndo até mim, corrigindo o que havia dito, me abraçando diante de todos. Mas logo a realidade se impôs. Nenhuma dessas cenas havia acontecido. O que ficou foi o vazio, aquele silêncio que acompanha as palavras que nunca são retiradas. Quando desci do ônibus, a rua estava quase deserta. Caminhei devagar, sentindo o som dos meus próprios passos ecoarem na calçada. Tudo em mim pesava: a roupa, o corpo, o coração. Ao chegar em casa, deixei a chave cair no chão. Nem me abaixei para pegar. Fui direto para o quarto, sentei-me na beira da cama e fiquei ali, imóvel por longos minutos. Aquele vestido azul que antes representava orgulho, agora parecia uma lembrança amarga. Tirei-o devagar e o dobrei com cuidado, como se cada dobra fosse um gesto de despedida. Coloquei-o dentro do armário, mas não consegui fechar a porta. Ele ficou lá, à vista, como se me observasse. Abaixei a cabeça, respirei fundo e só então as lágrimas vieram. Foram tantas que perdi a noção do tempo. Não eram lágrimas de raiva. Eram de dor, de confusão, de amor ferido. Eu me perguntava o que tinha feito de errado. Onde perdi o meu menino? Será que ele realmente sentia vergonha de mim? Por volta da meia-noite, fui até a cozinha e preparei um copo de leite quente. O silêncio da casa era sufocante. Coloquei uma música baixa no rádio, uma daquelas antigas que costumávamos ouvir juntos. O som da melodia me levou direto para o passado, para a época em que ele ainda era pequeno, e pedia que eu cantasse para ele dormir.
Fechei os olhos e por alguns segundos senti vontade de voltar no tempo, só para segurá-lo no colo mais uma vez, só para ouvir ele dizer mãe, com aquele tom doce que desapareceu com os anos. O telefone estava sobre a mesa. Olhei para ele dezenas de vezes, esperando que tocasse. Imaginei minha mente criando desculpas para ele. Talvez ele estivesse arrependido, talvez tivesse deixado o orgulho de lado, mas não. O telefone permaneceu mudo a noite inteira. Quando o dia clareou, a casa continuava mergulhada no mesmo silêncio. Peguei o pano de prato e comecei a limpar a cozinha mecanicamente, tentando me ocupar. Lavei louças que não precisavam de lavagem, varri o chão que já estava limpo. Às vezes, o corpo se movimenta apenas para que o coração não desabe. Por volta das 10 da manhã, minha amiga Neide apareceu. Ela entrou sem pedir licença, como sempre fazia, e trouxe uma sacola com pães e café. Quando me olhou, entendeu imediatamente que algo sério tinha acontecido. Rita, o que houve? Perguntou com a voz baixa. Eu tentei responder, mas a voz não saía. Ela se sentou ao meu lado e então desabei de vez. Contei tudo, do início ao fim. A forma como ele desviou o olhar, o tom frio das palavras, o sorriso satisfeito da sogra. Falei como cada detalhe me atingiu, e enquanto falava, parecia que revivia tudo novamente. Neide, com a sabedoria simples de quem já passou por muitas dores, apenas segurou minha mão. Depois que terminei, ela disse: tem gente que muda quando encontra conforto, Rita. Às vezes, o novo mundo faz a pessoa esquecer de onde veio. Mas o tempo mostra a verdade. Sempre mostra. As palavras dela me acalmaram por alguns instantes, mas dentro de mim ainda havia um turbilhão. Eu sabia que o que aconteceu na formatura não podia ser o fim. Durante os dias seguintes, evitei sair de casa. O barulho da rua, o riso dos vizinhos, tudo parecia me incomodar. Passei a me refugiar no silêncio. Ficava horas olhando pela janela, vendo as pessoas indo e vindo, sem vontade de participar de nada. O telefone continuava mudo. O Lucas não ligou, não mandou mensagem, não deu sinal de arrependimento. Tentei convencer a mim mesma de que ele devia estar confuso, influenciado, talvez até envergonhado. Mas a dor era real, e a indiferença pior ainda. Uma tarde, enquanto costurava, ouvi alguém batendo à porta. Por um instante meu coração acelerou, achando que poderia ser ele. Corri até a entrada, ajeitando o cabelo diante do espelho. Abri a porta, mas era apenas um mensageiro entregando um envelope. Dentro havia um convite: jantar de confraternização da turma de formandos. O nome de Marlene vinha destacado como uma das patronas do evento. Eu sentei na cadeira e fiquei olhando para aquele papel por vários minutos. Fui tomada por um misto de raiva e tristeza. Ela não apenas havia tirado de mim o direito de viver aquele momento como mãe, agora fazia questão de reforçar o poder que exercia sobre ele. Peguei o convite e o coloquei dentro de uma gaveta. Não queria nem ver aquele nome. Depois disso, prometi a mim mesma que não derramaria mais lágrimas por ninguém que não soubesse reconhecer o valor de quem o amou de verdade. Mesmo tentando seguir esse propósito, as noites continuavam sendo um desafio. O silêncio da casa parecia mais alto. Cada canto guardava uma lembrança. O sofá onde ele dormia nas férias, a almofada que ele usava para estudar no chão, os livros que ainda deixava espalhados. Cada objeto era uma lembrança dolorosa. Uma madrugada, acordei assustada. Tinha sonhado com ele. Um sonho simples, mas tão vívido que parecia real. Ele estava vestindo a farda e se aproximava de mim com um sorriso dizendo: Mãe, me perdoa. Quando abri os olhos, chorei novamente, dessa vez em silêncio absoluto, com medo até de fazer barulho. Foi nesse período que percebi algo diferente. A dor, que antes era desespero, começou a se transformar em determinação. Eu precisava entender o que estava acontecendo. E, mais importante, precisava me reencontrar. Não podia deixar que a tristeza tomasse conta de quem eu era. Voltei a trabalhar com mais afinco. Aceitei encomendas, passei dias inteiros costurando. Cada ponto que eu dava era uma tentativa de juntar o que havia sido rasgado dentro de mim. Uma tarde, enquanto entregava uma peça a uma cliente, encontrei uma conhecida antiga. Trabalhava na mesma oficina onde Marlene costumava mandar ajustar roupas.
Ela me olhou surpresa e disse: "Senti muito pelo que aconteceu na formatura. Fiquei sabendo que aquela mulher falava coisas horríveis sobre você." Eu perguntei o que exatamente ela quis dizer. Ela hesitou, mas acabou contando. Disse que ouviu Marlene comentar que eu não era a mãe ideal para o tipo de vida que o Lucas estava levando agora, que ele precisava de exemplos à altura. A raiva que senti naquele momento foi silenciosa, contida, mas profunda. Finalmente, algo fazia sentido. A influência dela estava muito além do que eu imaginava. Naquela noite, prometi a mim mesma que não viveria mais presa ao silêncio. Eu descobriria tudo, até o último detalhe. E quando a verdade viesse à tona, ela não apenas devolveria meu lugar como mãe, devolveria também a paz que levou embora com aquelas mentiras. O silêncio, que antes me afogava, passou a ser o meu abrigo, e dentro dele nasceu uma força que eu mal lembrava que tinha. A partir daquele momento, eu deixei de ser apenas uma vítima da dor. Começava a me preparar para reencontrar a verdade. E com ela, o meu filho. Depois que o silêncio se tornou parte da minha rotina, algo dentro de mim começou a mudar. Eu sempre fui uma mulher calma, acostumada a resolver as coisas com paciência. Mas aquela dor que a humilhação havia deixado em mim começou a se transformar em outra coisa. Era como se uma força silenciosa estivesse crescendo por dentro, me empurrando a sair do lugar e entender tudo o que realmente aconteceu. Durante semanas, revi cada detalhe, cada frase, cada gesto da Marlene. Tudo fazia mais sentido agora, como se as peças de um quebra-cabeça, que antes pareciam confusas, começassem, finalmente, a se encaixar. Lembrei do dia em que costurei o vestido dela e de como ela fez perguntas sobre minha vida pessoal com aquele ar de falsa curiosidade. Na época, pensei que era apenas maneira dela puxar conversa. Mas agora eu sabia que havia uma intenção oculta em cada palavra. Certo dia, enquanto costurava, ouvi novamente alguém bater à minha porta. Era Neide, com o mesmo sorriso acolhedor de sempre, trazendo 2 cafés e uma bolsa cheia de tecidos. Sentou-se à minha frente e, como quem tenta não parecer curiosa, me perguntou se eu tinha tido notícias do Lucas. Respondi que não. Já fazia quase 1 mês desde a formatura, e nenhuma ligação sequer. Ela ficou séria. Depois de alguns segundos de silêncio, disse: "Rita, acho que você precisa saber de uma coisa." Naquele instante, meu coração acelerou. Ela contou que uma amiga dela, que trabalhava como recepcionista em um salão frequentado por Marlene e Camila, ouviu conversas nas quais as duas falavam sobre mim de forma cruel. Segundo ela, Marlene dizia que eu era uma mulher simples demais, que Lucas precisava conviver com pessoas do mesmo nível da família da namorada. As palavras me acertaram como um golpe. Eu sabia, desde o começo, que ela não me via com respeito, mas nunca imaginei que tivesse coragem de me difamar dessa maneira. Agradeci a Neide e, depois que ela foi embora, fiquei parada por um longo tempo, olhando o chão. Senti um misto de raiva e tristeza. Ao mesmo tempo em que queria gritar, também não queria acreditar que o veneno daquela mulher tivesse envenenado meu filho a ponto de ele virar o rosto para mim. Naquela noite, tomei uma decisão. Eu precisava reunir provas. Queria mostrar ao Lucas quem realmente estava manipulando ele. E, principalmente, precisava recuperar a mim mesma. Comecei a prestar atenção nas redes sociais dela e da Camila. Observava tudo com calma, sem me deixar levar pela emoção. Acompanhei cada postagem, cada foto em eventos militares, cada legenda que mencionava orgulho da família. Em uma delas, Marlene escreveu: "Nada é mais bonito do que ver um jovem promissor valorizando as pessoas certas em sua jornada." A legenda parecia direcionada a mim, mesmo que o meu nome não estivesse ali. Certo dia, enquanto organizava meu ateliê, encontrei o celular antigo do Lucas dentro de uma caixa. Era um aparelho que ele deixou comigo quando trocou de número, dizendo que não servia mais. Por impulso, liguei o carregador e esperei. Quando o aparelho acendeu, senti o coração acelerar. Eu não sabia o que procurava, mas sentia que encontraria algo. Comecei a explorar as conversas antigas, fotos, registros. A maioria era inofensiva, mensagens de amigos, dados do quartel, algumas listas de tarefas.
Mas em meio a tudo isso, encontrei uma troca de mensagens entre ele e Camila. Eram de meses antes da formatura. Na conversa, ele dizia: "A minha mãe insiste em participar, mas eu fico com receio de ela causar uma cena. Ela é muito emotiva." E então, Camila respondeu: "A minha mãe disse que é melhor limitar as aparições dela. É por isso que é importante eu falar com o cerimonial. O Lucas precisa se preservar." Fiquei parada, relendo aquelas mensagens por minutos que pareceram horas. A cena da formatura voltou à minha mente com clareza. Tudo agora fazia sentido. Não foi um impulso. Aquela frase, "Sua presença me constrange", não nasceu sozinha. Alguém a plantou. Segurei o celular com tanta força que minhas mãos começaram a doer. Ao mesmo tempo, senti uma pontada no coração, uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza por confirmar que havia sido vítima de uma manipulação cruel e alívio porque, enfim, eu não estava louca. Ele não fez aquilo por vontade própria. Ele foi influenciado. Na manhã seguinte, chamei Neide e contei o que havia encontrado. Ela ouviu tudo atentamente e disse: "Rita, isso é grave. Mas não conte ao Lucas ainda. Às vezes, quando a verdade vem antes da hora certa, ela se perde. Espere o momento certo." As palavras dela ficaram ecoando em minha cabeça o resto do dia. Eu sabia que ela tinha razão. Confrontar ele naquele momento seria em vão. Ele ainda estava preso à teia da sogra, cego pela convivência com pessoas que o cercavam de elogios e mentiras. Eu precisava ser estratégica. Continuei observando. Cada gesto, cada postagem, cada mínima evidência que pudesse revelar o padrão. Foi então que, por coincidência, ou talvez destino, recebi a visita de uma cliente nova. Uma mulher elegante, de fala mansa, que queria ajustar um vestido de festa. Enquanto experimentava a roupa, ela comentou que havia estado em um jantar beneficente organizado por Marlene. Disse que ficou surpresa quando a ouviu contar às pessoas que havia ajudado um rapaz sem referências familiares a conquistar seu lugar. O sangue me gelou. Sem perceber, eu estava sendo apagada da história dele. Depois que a cliente foi embora, sentei-me na máquina de costura, mas não consegui trabalhar. Fiquei imóvel, olhando o nada. Pela primeira vez em semanas, senti raiva de verdade. Não aquela raiva destrutiva, mas a que desperta quem estava adormecido. Naquela noite, escrevi uma carta para o meu filho. Não uma carta de culpa, nem de tristeza, mas de lembranças. Escrevi sobre as noites em que eu o esperava voltar da escola, as vezes em que ele dizia que eu era sua heroína, e sobre como o amor de uma mãe não desaparece, mesmo quando é ferido. Guardei a carta dentro de uma caixa, junto com o chaveiro que ele me deu quando era adolescente. Prometi a mim mesma que só entregaria aquilo quando tudo viesse à tona, quando a verdade fosse impossível de negar. Nos dias seguintes, comecei a ter notícias dele por terceiros. Alguns familiares comentavam que ele e Camila estavam cada vez mais envolvidos nos eventos da sogra. Que Marlene gostava de se apresentar como a mulher que encaminhou um jovem de origem humilde para o sucesso. A raiva que me moveu virou convicção. Eu não deixaria que continuasse sendo a autora da minha própria exclusão. Fui até o quartel. Esperei do lado de fora, apenas para vê-lo por um instante, sem falar nada. Quando ele apareceu uniformizado, sorrindo entre colegas, senti uma mistura de orgulho e dor. Ele parecia feliz, sem imaginar a ferida que havia deixado em mim. Voltei para casa e confiei em uma coisa que sempre me acompanhou: o tempo. O tempo não apaga, mas revela. E eu sabia que mais cedo ou mais tarde a verdade encontraria seu caminho. Mas o que eu não sabia era que o destino estava prestes a me entregar essa verdade de maneira direta, de uma forma que eu jamais poderia prever. Uma ligação inesperada mudaria tudo. Aquela manhã de sábado começou como qualquer outra, mas havia algo diferente no ar. Era uma sensação estranha, como se o destino se aproximasse em passos lentos, preparando um encontro inevitável com a verdade. O sol entrava pelas frestas da cortina e iluminava a máquina de costura, silenciosa no canto da sala. Eu tomava o café pensando em tudo o que havia descoberto nos últimos dias. As mensagens, as histórias distorcidas, as mentiras de Marlene. E tinha certeza de que o momento de encarar tudo aquilo estava próximo. Por volta das 10 da manhã, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Pensei em não atender, mas algo me disse que deveria.
Ao colocar o telefone no ouvido, ouvi uma voz trêmula. Senhora Rita? Aqui é Cláudia, enfermeira do Hospital Santa Helena. Marlene Alves deu entrada há 1 hora. Gostaríamos de saber se a senhora é um contato de emergência. Meu coração disparou. Marlene? A sogra do meu filho, internada? Houve um silêncio curto, e a enfermeira continuou. Ela pediu para avisar a senhora. Disse que precisava falar algo importante. Por um instante, não soube o que responder. Eu não nutria raiva suficiente para desejar o mal de ninguém. Mesmo ferida, sabia que não poderia ignorar um pedido como aquele. Arrumei uma bolsa às pressas, vesti uma roupa simples e saí. Durante o caminho até o hospital, o coração batia acelerado. Eu me perguntava o que ela poderia querer comigo depois de tudo o que me fez. Quando cheguei, fui conduzida até o quarto. A enfermeira abriu a porta suavemente e lá estava ela, pálida, deitada, com um olhar cansado. Marlene parecia uma sombra da mulher arrogante e altiva que eu conhecia. O cabelo desalinhado, a voz fraca, os olhos marejados. Por um instante, senti compaixão. Você veio, ela disse com um sorriso nervoso. Eu me aproximei e fiquei de pé ao lado da cama, sem saber o que dizer. Ela respirou fundo antes de continuar. Eu não imaginei que a mentira iria tão longe. Achei que estava protegendo o meu mundo, mas percebo agora que destruí o seu. Fiquei em silêncio. Deixei que ela falasse. Marlene apertou as mãos e olhou para o teto. Eu invejei você, Rita. Invejei a sua força, o amor que o Lucas tinha por você. Sempre quis ter esse tipo de vínculo com minha filha, mas nunca consegui. Quando percebi o carinho que ele sentia por você, algo dentro de mim se contorceu. Achei que se eu afastasse vocês, ele se voltaria mais para nossa família, para mim, mas errei. E acho que agora é tarde demais. As palavras dela caíram como pedras. Parte de mim queria contestar, gritar o que ela havia causado, lembrar cada lágrima e cada ferida. Mas outra parte silenciou. A mulher diante de mim não era a mesma que me humilhou. Era uma pessoa quebrada, confrontando o peso do próprio erro. Ela continuou. Camila acreditou em tudo o que eu disse. Eu fui quem plantou as dúvidas, quem inventou histórias sobre a sua vida. Disse que você tinha vergonha dele, que tentava controlá-lo. Fui eu quem sugeriu que ele se afastasse e... Também fui eu quem convenceu o cerimonial a expulsá-la da foto da formatura. Isso tudo partiu de mim. Por um instante, me faltaram palavras. Tudo o que eu suspeitava estava ali, sendo confessado pela própria responsável. Levei a mão ao rosto e fechei os olhos, sentindo uma mistura de dor e alívio. Por que agora? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ela respondeu com lágrimas. Porque o tempo está me cobrando. Tenho pouco a fazer, e talvez essa seja a única forma de acertar uma parte do que quebrei. Ficamos em silêncio. O som das máquinas do hospital e do monitor cardíaco preenchia o quarto. Eu me sentei na cadeira ao lado da cama e respirei fundo. A vida é assim, Marlene. Tudo o que fazemos volta, cedo ou tarde. Ela assentiu, olhando para baixo. Eu sei. E quero que você saiba. O Lucas não sabia de tudo. Eu menti para ele. O fiz acreditar que estava sendo motivo de piada por sua causa. Usei o medo dele de não ser aceito para deixá-lo vulnerável. Meu coração afundou novamente. Imaginei o menino tímido que criei, sensível às opiniões alheias, sendo manipulado dessa forma. As peças realmente se encaixavam agora. Antes que eu pudesse responder, a porta se abriu. Eu não esperava por isso, mas ele estava ali. Meu filho, fardado, bonito, mas com o semblante carregado. Quando nossos olhos se encontraram, senti o mundo parar. Mãe, ele disse num sussurro. O som daquela palavra foi suficiente para me desmontar por dentro. Marlene olhou para ele e murmurou. Lucas, contei tudo para ela. Está tudo explicado. Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos, sem saber como reagir. Então, caminhou até mim e disse. Eu não sabia, mãe. Juro que não sabia. Achei que estava fazendo o melhor, tentando te proteger de constrangimentos. Mas agora vejo que fui eu quem te feriu. As lágrimas vieram antes que eu pudesse responder. Meu filho, o que machuca não é o erro, é o tempo que ele leva para ser reconhecido. Ele se ajoelhou diante de mim e segurou minhas mãos. Perdão, mãe. Eu fui cego.
Deixei pessoas me fazerem acreditar em coisas que nunca existiram. Eu esqueci de tudo o que a senhora fez por mim. Eu esqueci da mulher que me criou sozinha, que nunca deixou faltar um prato de comida, que costurava até tarde para me dar o que podia. Eu me envergonho do que fiz. Abracei-o. Por um instante, o quarto desapareceu. Não havia hospital, não havia passado, só nós dois, mãe e filho. A dor ainda estava ali, mas o amor falava mais alto. Marlene desviou o olhar, envergonhada. Lucas também se virou para ela. Eu te respeitei como mãe da Camila, mas o que a senhora fez foi cruel. Nunca vou entender como alguém pode sentir inveja do amor entre uma mãe e um filho. Ela chorava silenciosamente, e naquele momento percebi que nenhum castigo seria pior do que o arrependimento que a acompanharia dali em diante. Saímos do hospital sem dizer muito. O silêncio entre nós não era o mesmo de antes. Agora era um silêncio de reconciliação, aquele que não pede explicações, apenas conforto. No caminho de volta para casa, Lucas dirigia devagar. Eu olhava pela janela e tentava processar tudo o que havia acontecido. Mãe, ele disse, quebrando o silêncio, eu quero te apresentar formalmente no evento de homenagens do quartel. Quero que todos saibam quem você é. Sorri, ainda com lágrimas nos olhos. Não precisa provar nada para ninguém, meu filho. Só quero que seja feliz e que nunca mais se envergonhe de quem te trouxe até aqui. Ele assentiu, emocionado. Quando chegamos à minha casa, ele entrou, olhou em volta e sorriu com o olhar nostálgico. Tudo igual. Esse cheiro, essas lembranças. Sorri também e servi café fresco. Ficamos ali, conversando até o fim da tarde, como nos velhos tempos. Falamos de tudo, até das pequenas coisas que antes pareciam sem importância. Era como se o tempo tivesse voltado, mas dessa vez, curando em vez de ferir. Antes de ir embora, ele me abraçou de novo. Eu te amo, mãe. Foi a primeira vez em muito tempo que ouvi isso. Fechei a porta devagar depois que ele saiu e olhei para o céu. Pela primeira vez desde a formatura, senti paz. A verdade havia aparecido, e com ela, o amor que nunca deixou de existir. Os dias seguintes àquela visita ao hospital passaram devagar, como se o tempo tivesse medo de mover as horas. Eu ainda acordava cedo. Tomava o café na mesma xícara. Sentava no mesmo canto da mesa, mas agora havia algo diferente dentro de mim. O peso que me acompanhava tinha se transformado em uma calma silenciosa, tão nova que, por vezes, parecia irreal. A conversa com Marlene me havia deixado confusa, mas também livre. Eu finalmente sabia a verdade. E ainda que parte de mim quisesse apagar tudo o que aconteceu, sabia que não poderia. As feridas precisavam continuar ali para que nunca mais se repetisse a mesma história. Lucas me visitou com frequência nos dias seguintes. As primeiras vezes foram cheias de silêncio entre uma conversa e outra, com aquelas pausas de quem ainda procura o jeito certo de lidar com o passado. Mas aos poucos, o carinho retornou. Ele começou a me ajudar com pequenos reparos na casa. Sentava comigo no sofá para assistir aos noticiários, elogiava meu café simples e forte como antigamente. Era nesses momentos, enquanto observava o jeito dele, que eu percebia que ainda havia o mesmo menino de sempre ali dentro. O menino que eu criei. Um domingo à tarde, ele chegou vestindo o uniforme, o mesmo que antes simbolizava distância, mas que agora representava reconciliação. Trazia no rosto um sorriso tímido, quase como quem prepara uma surpresa. Mãe, sexta-feira haverá uma cerimônia de reconhecimento no quartel para homenagear familiares que contribuíram na formação dos oficiais. Eu gostaria que a senhora estivesse comigo naquele palco. Por alguns segundos, fiquei sem fala. Aquilo soava como uma inversão dos papéis. O filho agora me devolvia o lugar que me foi tirado. Senti o coração acelerar. Tem certeza, meu filho? Depois de tudo o que aconteceu? Perguntei, ainda receosa. Ele segurou minhas mãos e respondeu sem hesitar. É justamente por isso. Quero que todos saibam a verdade. Quero que a senhora ouça o que deveria ter ouvido naquele dia. Não consegui segurar as lágrimas. Aquilo que eu havia desejado ouvir por tanto tempo ganharia uma nova chance. Os dias que antecederam a nova cerimônia pareceram um déjà-vu. Escolhi mais uma vez uma roupa simples, mas arrumada. Costurei pequenos detalhes nas mangas, não por vaidade, mas por simbolismo.
Aquele vestido carregava parte da minha história. Ao me olhar no espelho, percebi que o reflexo já não mostrava uma mulher ferida, mas alguém que sobreviveu à dor e encontrou dignidade mesmo no meio da humilhação. Na sexta-feira, cheguei ao local com um misto de nervosismo e gratidão. O quartel estava decorado com bandeiras e flores brancas. O ar cheirava a cimento novo e esperança. Ao entrar, vários olhares se voltaram para mim, e confesso que senti um arrepio. Alguns talvez lembrassem o que ocorreu meses atrás. Outros talvez nem soubessem da história. Mas isso já não importava. Eu estava ali por ele. E por mim. Lucas veio ao meu encontro logo na entrada. Estava impecável, com a postura firme que sempre admirei. "Mãe, venha comigo", disse, estendendo a mão. Dessa vez não havia hesitação. Segurei a mão dele com firmeza e juntos caminhamos entre as fileiras de cadeiras até o palco. O som das conversas diminuiu à medida que nos aproximávamos. Quando subimos, o comandante deu início ao discurso, agradecendo às famílias que apoiaram os formandos. Em seguida, anunciou que um dos oficiais faria uma homenagem especial. Lucas se levantou, caminhou até o microfone e respirou fundo antes de começar a falar. "Senhoras e senhores, quero dedicar esta homenagem à pessoa que me ensinou o verdadeiro significado da força. Não aquela força física exigida de um militar, mas a força de amar, de resistir e de se reerguer, mesmo quando o mundo parece não enxergar o seu valor." Minha respiração ficou entrecortada. Ele continuou. "Durante um tempo, estive cego pela aparência das coisas. Acreditei em mentiras, me deixei guiar pelo orgulho e pela influência de quem não queria o meu bem. Mas o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho, e hoje estou aqui para reconhecer diante de todos quem foi responsável por tudo o que conquistei." Ele fez uma pausa, olhou direto para mim e disse: "Essa pessoa é a minha mãe, Rita." Um murmúrio correu pela plateia, seguido de aplausos que ecoaram por todo o salão. Senti um nó na garganta. Lucas me estendeu o braço e me chamou ao centro. Caminhei trêmula até ele e, sob aplausos, ele me abraçou. Não um abraço contido, mas um abraço inteiro, daqueles que dizem sem palavras tudo o que precisa ser dito. As lágrimas escorriam sem que eu tentasse contê-las. O som da multidão desapareceu e, por um momento, o tempo parou. Era como se o universo tivesse esperado por esse segundo para consertar tudo. Quando o aplauso cessou, o comandante também se levantou e, com um sorriso discreto, cumprimentou-nos. "Senhora, o Exército Brasileiro tem orgulho de reconhecer mães como a senhora. Sem mulheres fortes como você, não haveria homens prontos para servir." Sorri, sem encontrar palavras. Apenas agradeci com um aceno discreto. Aquela, finalmente, era a homenagem que guardava todo o sentido da palavra justiça. Depois do evento, enquanto as famílias fotografavam e conversavam, vi algo que ainda me surpreende quando lembro. Camila se aproximou devagar. O rosto dela mostrava arrependimento. "Dona Rita queria pedir desculpas. Eu também fui enganada. Acreditei no que minha mãe dizia e só percebi a verdade quando tudo já havia ido longe demais." Olhei para ela com o coração tranquilo. "Filha, o tempo ensina. Não guardo mágoa. Espero apenas que aprenda o valor da sinceridade." Ela assentiu, emocionada. Lucas nos observava, aliviado, como quem via o passado sendo finalmente perdoado. Depois disso, seguimos conversando brevemente e percebi que ele queria que a paz se firmasse de uma vez por todas. Ao voltarmos para casa, o caminho parecia outro. O mesmo trajeto da formatura, agora cheio de luzes diferentes. Quando chegamos, ele estacionou o carro e ficou alguns segundos em silêncio antes de falar. "Mãe, eu não sei como agradecer. Sua paciência foi o que impediu a nossa história de terminar mal." Toquei o braço dele com carinho. "Não foi paciência, meu filho. Foi amor. O amor é o único sentimento que não aceita desistir." Sorrimos. E pela primeira vez, aquele assunto que me consumiu por meses ficou para trás. Naquela noite, sentei-me na varanda com uma xícara de café, olhando o céu. As estrelas pareciam mais nítidas do que nunca. Pensei em tudo que vivi, na dor, nas humilhações, na solidão, mas também na força que encontrei onde menos esperava. Percebi que, no fundo,
Aquela história não era apenas sobre o filho que se deixou enganar ou a sogra que manipulou. Era sobre uma mãe que aprendeu a perdoar e, através desse perdão, curou a si mesma. O vento soprou leve, carregando o som distante da cidade, e me dei conta de como a vida é sábia. Ela sempre encontra o momento certo de revelar a verdade, por mais doloroso que seja o caminho. Sorri sozinha, sentindo uma paz serena me envolver. Pensei no Lucas dormindo em seu alojamento, provavelmente de coração leve, e agradeci em silêncio. Naquela noite, dormi profundamente, sem o peso da culpa, nem a sombra da humilhação. O silêncio que antes era dor, agora era descanso. E assim, entre lembranças e esperança, percebi. Às vezes, o amor precisa ser ferido para renascer mais forte. Os dias que se seguiram àquela cerimônia foram diferentes de qualquer outro que eu já havia vivido. Parecia que um novo tempo havia começado, não só para mim, mas também para o meu filho. Aquele abraço diante de todos foi como abrir uma janela depois de anos em um cômodo fechado. A luz entrou, o ar renovou e a poeira da tristeza começou, pouco a pouco, a se dissipar. A rotina voltou simples, como sempre foi, mas com um significado novo. Cada café da manhã parecia mais leve. Cada pequeno som da casa, o barulho da chaleira, o chiado do ferro de passar, o ruído do trânsito distante, soava como um lembrete de que a vida continua, mesmo depois de todas as dores. Lucas vinha sempre que podia. Às vezes passava apenas para almoçar e voltar ao quartel. Outras, ficava horas conversando. Eu ouvia cada palavra dele com atenção. Não porque tivesse medo de perdê-lo de novo, mas porque agora eu sabia o valor de cada gesto. Ele me contava sobre seus treinamentos, suas responsabilidades e sobre o respeito novo que havia ganhado entre os colegas. Quando o ouvia falar, percebia que não era mais o mesmo rapaz indeciso que um dia me rejeitou. Era um homem que aprendeu com os próprios erros. Uma tarde, enquanto costurava um vestido, ele chegou com uma caixa nas mãos. Trazia um olhar emocionado, daqueles que a gente reconhece mesmo antes das palavras. Mãe, trouxe algo para a senhora. Entregou-me a caixa e dentro estava uma medalha. É uma homenagem simbólica, mãe, disse sorrindo. Ela representa a gratidão. Eu quis mandar fazer para mostrar que por trás de cada conquista minha, sempre existiu a senhora. Segurei a medalha como quem segura um pedaço da vida. O metal refletia a luz que entrava pela janela, e o peso dela parecia o mesmo peso que eu carreguei durante anos. O peso dos sacrifícios, das noites longas, das lágrimas silenciosas, mas agora, aquele peso se transformava em orgulho. Obrigada, meu filho, respondi com a voz embargada. Essa medalha não é minha, é nossa. Foi o amor que forjou isso. Ele sorriu, e o olhar dele dizia tudo. Pela primeira vez, vi gratidão sincera, sem culpa nem vaidade. Era como se o laço entre nós tivesse sido reconstruído com fios ainda mais fortes. A vida seguiu tranquila pelas semanas seguintes. Eu voltei a costurar com prazer. As encomendas aumentaram, talvez porque a notícia da cerimônia tenha se espalhado pelo bairro. Vizinhos pararam para me parabenizar, alguns até disseram que choraram ao ver o vídeo que circulou nas redes sociais mostrando o discurso do Lucas. Eu ouvia e sorria, com uma serenidade que não sabia existir. Mas embora o coração estivesse em paz, ainda faltava fechar um ciclo. Havia alguém a quem eu precisava ver antes de seguir em frente. Tomei coragem e fui até o hospital visitar Marlene. Ela já estava melhor, andando lentamente pelos corredores. Quando me viu, parou e suspirou fundo, surpresa com a visita. Rita, eu não esperava te ver aqui. Aproximei-me com calma. Vim porque a vida é curta demais para carregar ressentimento. Você errou, e eu também já errei na vida. Não podemos mudar o que aconteceu, mas podemos escolher o que deixamos para trás. Ela me olhou silenciosa, emocionada. Eu não sei se mereço seu perdão. Respondi sem hesitar. O perdão não é algo que se merece, Marlene. É algo que se oferece para se libertar. Por um instante, vi nos olhos dela uma sinceridade que jamais havia visto. Talvez remorso, talvez arrependimento genuíno. E, sinceramente, já não importava diferenciar. Saí dali com a alma leve. Depois de tantos meses sendo ferida pelas ações dela, eu finalmente sentia compaixão.
Era estranho, mas libertador. Naquela noite, quando cheguei em casa, fiquei em silêncio por muito tempo. Sentada na varanda, olhei o céu e pensei em tudo o que aprendi. Descobri que a verdade pode demorar, mas sempre chega. Que o perdão não apaga o que foi vivido, mas muda o sentido da dor. E que, acima de qualquer falha, o amor de mãe é o único laço que o tempo não desfaz. No fim da semana, o quartel promoveu um pequeno evento comunitário, aberto às famílias dos oficiais. Lucas insistiu para que eu fosse. Cheguei um pouco antes e fiquei observando de longe. Vi pais, mães e filhos caminhando juntos, rindo, compartilhando histórias. Quando o vi com Camila, percebi o quanto ela também havia mudado. Veio até mim sorridente e me abraçou sem hesitar. Dona Rita, obrigada por aceitar minha aproximação. Eu quero recomeçar, de verdade. Retribui o abraço e respondi. O recomeço é sempre possível, filha. O importante é não repetir o que faz o outro sofrer. Ela sorriu e assentiu. Durante o evento, o comandante fez um breve discurso sobre o valor da família. Eu me emocionei. Olhei para o Lucas, que me observava de longe, sorrindo com aquele mesmo olhar doce da infância. Foi nesse momento que percebi que todos os anos de dor, renúncia e solidão haviam trazido um propósito. No caminho de volta, o pôr do sol tingia o céu de tons alaranjados. Lucas me disse enquanto dirigia. Mãe, a senhora sempre diz que o amor vence o tempo. Agora eu entendo. O tempo não destrói o amor. Ele só revela se ele é verdadeiro. Olhei para ele sorrindo. E no nosso caso, meu filho, o amor foi o que nos manteve vivos. Chegamos em casa e antes de descer do carro, ele perguntou: Posso te pedir uma última coisa? Claro, respondi. Que nunca mais se esconda. Que continue sendo essa mulher firme, que fala com o coração e vive com verdade. Porque é isso o que te faz diferente. As palavras dele me tocaram profundamente. Saí do carro, olhei para o céu e senti uma gratidão imensa. Naquela noite, abri a caixa onde guardei a carta que havia escrito para ele meses antes e decidi lê-la sozinha. Não para entregá-la, mas para lembrar que mesmo nas fases mais escuras, ainda existia esperança dentro de mim. Ao terminar a leitura, sorri. Não havia lágrimas. Só um alívio doce, como quem aprende a respirar de novo depois de muito tempo. Hoje, quando lembro daquela formatura, já não sinto dor. Sinto apenas orgulho do caminho percorrido. Sei que não foi sorte, foram escolhas. Entre sofrer e lutar, escolhi lutar. Entre guardar rancor e seguir, escolhi perdoar. E talvez seja isso que a vida esperava de mim o tempo todo, que eu entendesse que a superação não é esquecer o que doeu, mas transformar a dor em aprendizado. Enquanto escrevo essas últimas palavras, o som da cidade segue lá fora, o cheiro do café preenche a casa e o coração está em paz. Aprendi que o amor verdadeiro não precisa de palco, de aplausos, nem de reconhecimento. Ele mora nos gestos simples, no abraço, na palavra certa, na coragem de permanecer mesmo quando o mundo desaba. E, se existe algo que quero que as pessoas levem dessa história, é que sempre há tempo para o perdão, porque, às vezes, é nele que a gente finalmente volta a viver. E assim termina a minha história, uma história sobre dor, verdade e, acima de tudo, perdão. Se você chegou até aqui, eu quero agradecer por ter me ouvido, por ter sentido comigo cada emoção desse caminho. Às vezes, a vida nos coloca diante de provas que parecem impossíveis, mas é nelas que o amor mostra sua verdadeira força. O tempo me ensinou que o perdão não diminui a dor, mas devolve a paz. E foi isso que eu encontrei: paz no coração, mesmo depois da humilhação. Espero que a minha história te lembre que sempre existe um jeito de recomeçar, mesmo quando tudo parece perdido. O amor de mãe é inquebrável, e a verdade, por mais demorada que seja, sempre encontra seu caminho. Obrigada por ouvir até o fim. Comente aqui embaixo o que achou dessa história e se em algum momento você também se identificou com o que viveu. Eu adoro ler as mensagens de vocês e saber até onde nossas histórias estão chegando. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e deixar o seu like. Assim, você não perde as próximas histórias, e eu garanto, cada uma delas trará novas emoções, superações e lições de vida que tocam o coração. Até a próxima história. E nunca se esqueça, a verdade pode demorar,
mas o amor sempre encontra o seu tempo certo.